Foi um desafio aceitar vir para cá hoje e falar sobre mim. Não gosto de falar sobre mim, ok? Então, alguns alertas para vocês. Quem aqui quer ser feliz, levanta a mão. Ok. Quem aqui quer ganhar dinheiro, levanta a mão. Ok. Quem aqui já rala muito, levanta a mão. Ok. Então, você já tem praticamente todos os ingredientes necessários para chegar em outro lugar. Depende mais de você do que qualquer outra coisa no mundo, tá bom? Então, o desafio é contar um pouquinho da minha história. Então, vou começar aqui do final para vocês. Sou fundador e hoje estou como CEO, presidente de uma empresa chamada Transfero. É um grupo internacional que atua em mais de 5 países, tá bom? Hoje nós operamos tanto na parte financeira, processando pagamentos, na parte de serviços financeiros com produtos de investimento. Esses produtos de investimentos eles não são tão tradicionais, eles possuem criptoativos compondo o portfólio para tentarmos gerar mais resultado financeiro para o nosso cliente. E na última linha de negócio nós temos presença em blockchain e produtos com criptoativos, tá? Então, de maneira simples, é isso que nós fazemos em larga escala, tá legal, gente? Então, vamos começar aqui, de Office Boy a CEO. Antes de Office Boy, a minha vida era a seguinte, lá em Nova Iguaçu, no bairro chamado Cabuçu, conhecem Cabuçu? Beleza. Lá em Cabuçu, um neguinho, magrelo, feio pra caramba, não gostava de estudar, gostava de jogar bola, soltar pipa, bola de gude, gostava de ir para uma fazenda que tem lá em Nova Iguaçu, na Serra do Vulcão, ok? Então eu gostava de pegar fruta no pé, amora. Alguém aqui já comeu amora? Ok, amora está em extinção. Eu nunca mais vi uma árvore de amora. Já vi amora no supermercado, mas amora na árvore tem muito tempo que eu não vejo. E a minha mãe, ela trabalhava em casa de família, tá bom? Então, quando chegava sábado, era uma guerra na minha casa, porque minha mãe falava, Marlisson, enquanto o filho da fulana de tal está estudando, você está na rua correndo atrás de uma pipa, você está jogando bola, larga essa rua e vai ler um livro, vai fazer o teu dever de casa. E eu, mãe, já está tudo pronto, eu já fiz tudo. E essa foi minha vida até os 12 anos de idade, mais ou menos, até que alguma ficha caiu, ok? Aos 12 para 13 anos de idade, alguma ficha caiu, e eu aceitei que eu deveria estudar. Então, aos 12 anos de idade, eu entrei para um curso de datilografia no centro de Nova Iguaçu. Alguém aqui já viu uma máquina de datilografar, uma máquina de escrever? Alguém já teve a oportunidade de pim e voltar? Ok. Então, fiz um curso para isso. Hoje não existe mais essa necessidade, né? Vocês já nascem com o teclado na mão. E lá, no curso de datilografia, eu vi o computador pela primeira vez. Era uma tela preta com algumas letras verde, né, aquele tubo de CRT, e eu me apaixonei por aquela tela. Nunca tinha tocado naquele teclado branco, totalmente diferente da máquina de datilografar, e eu coloquei na minha cabeça, eu quero usar aquilo ali. Só que depois do curso de datilografia, meu dinheiro acabou, não dava para pagar o curso de informática. Então eu tive que esperar um tempo, e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que se você tem um objetivo, o esforço é seu, não é dos outros. Então meus pais eram pobres, eles não tinham dinheiro para pagar tudo que eu queria, tudo que eu desejava. Então o esforço era meu. Eu juntava dinheiro e o segredo da minha família era o seguinte, eu tinha que fazer a matrícula e o meu pai se virava para pagar a mensalidade. Então já sabendo de como meu pai se comportava, eu juntava o dinheiro da merenda, dinheiro que alguém me dava, juntava. Com o dinheiro da matrícula eu me matriculava, ia no primeiro mês. E meu pai era militar, parecia que ele era do FBI. Então ele sabia onde eu estava, quando eu estava, com quem eu estava. Ele fazia a pesquisa de campo dele. E um belo dia, num jantar em casa, ele falava assim, filho, o que você faz em Nova Iguaçu toda segunda, quarta e sexta? E aí eu falava para ele, pai, eu estou num curso de informática, estou aprendendo MS-DOS, Word, Lotus 1, 2, 3, DBase 3 Plus. Aqui, o pessoal está rindo aqui porque eles tá todo mundo velho aqui. E aí meu pai falava, quanto é a mensalidade? Eu, pai, eu sei que o senhor não tem dinheiro, é X. Ele, não, eu vou pagar, você está estudando. E aí eu, então a partir daquele momento eu tinha garantia de que eu continuaria no curso, né? A princípio eu só tinha os primeiros 30 dias. E aí com o curso de informática, eu comecei a aprender um pouquinho sobre um universo que era totalmente diferente. Alguém aqui jogou Super Mario no Windows 3? Cara, tem muito velho aqui, hein? Meu Deus. Quando eu vi o Super Mario no Windows 3,
eu falei, cara, é isso aqui, esse é meu mundo, é aqui que eu tenho conforto. A pergunta foi, como me manter aqui? Como trabalhar para ter um computador? Como trabalhar num computador? Como desenvolver para, de repente, ser um desenvolvedor de um jogo? O que eu tenho que fazer? E aí começou a crise, porque lá em Nova Iguaçu não tinha nada. Não tinha nenhum curso, não tinha informação, não tinha ninguém que trabalhasse com informática, não tinha ninguém que trabalhasse em uma grande empresa para me aconselhar. E aí começaram as perguntas. Eu faço perguntas idiotas, tá, gente? Então, para você que tem medo de abrir a boca e fazer pergunta, aceita sim. Farei perguntas idiotas e está tudo bem. Tem um monte de idiota no mundo, eu só sou mais um. E eu comecei a perguntar para um monte de gente. Como fazer para trabalhar com computador? Que tipo de curso? Quais são as profissões que possuem? Qual é o salário dessas profissões? Para onde eu tenho que ir? Quem eu tenho que falar? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar fazer um curso de preparação para o mundo do trabalho. Alguém já ouviu um termo desse? Curso de preparação para o mundo do trabalho. Eu fiz um curso na Associação São Martinho, ali na Lapa. Cara, vocês aqui, ó, tem uma conexão aqui, eu não sei qual é ainda. E eu tive aula de como sentar na mesa para jantar, gente. Alguém aqui sabe a ordem dos garfinhos? Garfo pequeno, garfo médio, garfo grande, colher pequena, colher média, colher grande. Qual é a de sobremesa, qual é a da salada e qual é a do prato principal. Eu tive aula disso. Eu tive aula para me ensinar que se eu fosse convidado para um jantar na casa de alguém, eu deveria levar nem que fosse um pacote de paçoca. Porque faz parte da classe levar um presente para a casa que você foi convidado. Alguém aqui aprendeu isso em casa? Ok, na minha casa eu não tinha aprendido isso. Eu aprendi no curso. E aí, o que aconteceu lá nesses cursos, nesse treinamento? Outras perguntas idiotas foram aparecendo, ok? Então, a minha perspectiva, enquanto eu tinha um pai militar e uma mãe que era doméstica e empreendedora, minha mãe fazia chinelo de crochê para vender na feira, ok? No final de semana. A minha perspectiva na família era, eu tinha tio mecânico, tinha tio alcoólatra, eu tinha tias que trabalhavam em supermercado, em vendas, eu tinha uma tia que era cobradora de ônibus, e esse ecossistema não me fornecia as respostas que eu precisava. Eu tinha que sair desse ecossistema, tá bom? Nesse curso de preparação no mundo do trabalho, eu conheci algumas pessoas que já trabalhavam com computador. Então, quando eu vi o Excel pela primeira vez e alguém escrevendo um código do VB Script para tirar dados de uma coluna e formatar o dado de maneira diferente em outra, uau, o que é isso? Como você fez isso? Como eu faço isso? Qual é o tipo de computador que eu tenho que ter em casa? Eu não tinha computador até ali, tá, gente? E aí, nesse primeiro emprego que eu tive ali na Eletrobras, Centrais Elétricas Brasileiras, eu juntei o dinheiro durante 6 meses e comprei o meu primeiro computador, que foi um Pentium 3 350 com 24 MB de memória. Ok? 6 meses depois eu comprei mais, 64 MB de memória, porque ele não estava aguentando a pressão. E qual é o ponto aqui para vocês? O esforço é de vocês. Não adianta culparmos o nosso ecossistema, onde nós nascemos, os nossos pais, porque você já sofre, você quer ser feliz e você quer ganhar dinheiro. Você já tem tudo que você precisa. Você só precisa fazer as perguntas certas e ir para um outro ambiente. Tá bom? E eu acredito que esse ambiente aqui seja um ambiente propício para você pensar em outras coisas. Eu vou falar lá na frente de algumas coisas. Como office boy na Eletrobras, eu tive a oportunidade de entrar em diversos escritórios e conhecer diversas secretárias com crise existencial. Conheci uma secretária que teve uma crise existencial que não durou 60 dias no emprego dela, porque na casa dela faltava tudo e no escritório era feito de mármore Carrara, com tudo do bom e do melhor, e ela não conseguiu suportar trabalhar 8 horas naquele escritório e voltar para casa e não ter nada em casa. E ela pediu demissão porque ela teve crise, ela não conseguia sobreviver naquilo. E aí um ponto aqui existe um mundo que você não conhece e que você precisa ter presença de espírito para suportar. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu conheci pessoas que gastam R$1.000 por dia. Alguém conhece uma pessoa assim? Eu conheci pessoas que trocam de carro todo ano simplesmente pelo costume de trocar de carro todos os anos. Alguém conhece uma pessoa assim? Só que essa não é a realidade.
Essa é uma realidade utópica de algumas pessoas. E tá tudo bem. É a vida dela. Chegou lá, ou foi posta lá, nasceu lá. Qual é a sua realidade? A primeira coisa que você tem que pensar é como me manter são em meio a esse mundo desequilibrado e injusto, ok? Então, como me manter são e não culpar os outros? A vida é sua, dá o próximo passo. Tá acabando já, tá, gente? Fica tranquilos. O passo que eu encontrei para sair da minha realidade foi ser programador, desenvolvedor de software. Então, eu conheci uma plataforma, que eu acabei de esquecer o nome, que mostrava ali o ranking dos salários dos profissionais de informática. Não lembro se foi na vagas.com, foi Nicato. E aí, Nicato? Hã? Não estou ouvindo. Tudo bem. Mas essas plataformas, elas conseguiam me dar uma visão muito clara de onde eu queria chegar. O que isso me possibilitou? O que eu tenho que estudar para chegar neste nível aqui? E aí, gente, o meu primeiro emprego como office boy, ele me pagava R$136, carteira assinada. Era o salário mínimo da época. E aí, com R$136, mais o vale transporte, mais o ticket de refeição que eu vendia todos os meses para ter mais dinheiro. E o vale transporte sempre sobrava um, porque eu andava alguns quilômetros para poder sobrar mais um. Eu consegui juntar dinheiro, comprar meu computador e estudar. Todo mês, na primeira sexta-feira do mês, após o pagamento, eu passava numa banca de jornal ali na Uruguaiana, que praticamente era especializada em informática. E eu comprava uma revistinha de informática, ok? E eu lembro que eu comprei um livro de hacker e instalei o Linux. Foi o Kurumin. Foi minha primeira versão de Linux instalada no computador. E foi esclarecedora, porque eu já sabia muita coisa e pude colocar em prática outras coisas. E estudar foi o que me permitiu dar o próximo passo. Então, como office boy, eu fui ser fui cooperado numa empresa de tecnologia e o meu primeiro papel foi corrigir erros gramaticais no manual técnico dos softwares da empresa. Olha só que loucura. Na empresa tinham 3 softwares que eram desenvolvidos pela empresa, 3 manuais de 300 páginas, e o meu papel era ler o manual e corrigir os erros que eu encontrava no manual, e o manual estava em inglês. E o que me possibilitou aquela vaga foi saber um pouquinho de inglês. O que me ensinou inglês foi o Super Mario. Super Mario Bros. Era em inglês. Então, toda vez que subia uma janelinha com alguma coisa que eu não interpretava, eu tinha que pegar o dicionário e ler aquilo ali para saber o que eu tinha que fazer naquela fase. O que aconteceu nessa empresa? De tanto ler o manual e de tanto encontrar os erros técnicos no manual, eu aprendi a desenvolver nos softwares daquela empresa. E aí virei programador naquela empresa, virei desenvolvedor de software, aprendi Clipper. Alguém aqui lembra do Clipper? Ok. C++, Delphi. Ok, Delphi. Delphi, eu voei no Delphi. E cheguei num ponto de desenvolver tanto em Delphi que o meu chefe me chamou num dia, e eu vou parafrasear minha conversa com ele, tá, gente? Foi mais ou menos assim: neguinho, não sei mais o que você faz, não entendo como você faz, mas acredito no resultado, porque você há muito tempo não erra. Então vamos combinar o seguinte: eu sou seu chefe aqui de enfeite, o que você precisar eu vou resolver, mas aqui no dia a dia do trabalho é você que vai resolver, porque eu não sei mais. E o meu acordo com ele foi: tá tudo bem, não vou te passar a perna. E aí aqui, jovens, não tentem passar a perna nos outros, a sua reputação vale mais. Paciência, você vai chegar lá. E aí, trabalhei 10 anos nessa empresa, tá bom, gente? Depois eu saí, trabalhei para algumas consultorias, tive a oportunidade de participar de outras empresas maiores, empresas internacionais. E o que me fez chegar em cada outro passo foi a reputação anterior. De ser um funcionário esforçado, que às vezes, morando em Nova Iguaçu, pegava 3 horas de trânsito, porque eu tinha que pegar um ônibus para o centro de Nova Iguaçu, ou um trem para o centro do Rio, e às vezes um outro ônibus para chegar no escritório. Ou o metrô. Na época eu não gostava muito do metrô, tá, gente? Não era bonito igual é hoje, o ar-condicionado nem sempre funcionava, e ele não funcionava também na mesma hora que funciona hoje, em intervalos de 3 e 5 minutos. Da mesma forma o trem. Quem aqui pegou o trem na minha época, da época da CBTU, em algum momento talvez tenha sido expulso pela outra porta, porque encheu tanto de um lado que você foi expulso do outro. Já aconteceu uma vez comigo, e eu tive que aprender a surfar no trem ali pendurado na porta ali, agarrado ali. Mas o ponto é,
De tanto passar por desafios, por tanto ser desafiado em algumas frentes, eu consegui aprender a aprender sozinho, conseguir entrar em cursos que me possibilitavam dar o próximo passo da minha carreira. E em algum momento, esse próximo passo via naturalmente. Eu tentava não pedir aumento, eu tentava não pedir promoção, porque eu achava que tinha que ser natural. Algumas empresas ainda fazem isso, tá bom, gente? Outras não. Se você está numa empresa que, se você não pedir aumento, ela não vai te dar, talvez essa empresa não seja apropriada para você. Você talvez valha mais do que você esteja fazendo hoje na empresa. Mas quanto mais você se qualificar, mais próximo você estará do próximo passo. E aí eu quero falar justamente para todos vocês. E aí não tem idade, tá, gente? A qualificação é necessária. Enquanto você está vivo, há esperança. Você pode ser o próximo criador de uma grande solução. Eu não sonhei em liderar a empresa que eu mesmo criei, tá bom? Marlison, como é isso? Você começou a empresa. Verdade, eu sou técnico, sou 0 e 1. Eu sei que eu não sou bom vendedor, eu sei que eu não sou um bom comercial. Eu não gostava de falar com as pessoas. Estar aqui hoje é fruto de muita terapia e mentoria, ok? Como eu falei, eu não gosto de falar sobre mim. Então, falar sobre mim, um pedacinho da minha história, vocês não sabem como eu estou sofrendo aqui. Mas o fato é possível chegar em outro lugar. E o que vai te levar para esse outro lugar é conhecimento. E não confundam conhecimento com estudo demasiado, gente. Não adianta estudar que nem um louco, matemática, e nunca colocar a matemática para trabalhar por você. Gênios e nerds têm aos montes por aí, contratados pelas empresas, gente. E nem sempre eles são os mais bem pagos. A pergunta para você é: quais são os seus sonhos? O que você gostaria de fazer na próxima fase da sua vida? Você sabe o que precisa estudar ou aprender ou conhecer para colocar em prática para dar esse próximo passo? Se não, você ainda quer ser feliz? O que é felicidade para você? E uma vez sendo feliz, você consegue ganhar dinheiro sendo feliz? Porque são coisas distintas, tá, gente? Tem gente que ganha muito dinheiro e é super infeliz. E tem gente que é muito feliz e é miserável. Não tem dinheiro para nada, mas é feliz. Só que eu gosto de provocar as pessoas para serem felizes e ganharem muito dinheiro. Vou dar alguns exemplos para vocês. A última palestra falou sobre dados, falou sobre programar em Python. O estagiário que sabe programar em Python lá na Transfero ganha R$ 2.500. Esse é o estagiário mais pobre da Transfero. Existem cargos técnicos no meu mercado que pagam R$60 mil mês só porque o cara sabe fazer uma coisa. E se você está aqui hoje, talvez seja uma possibilidade nova para você. Aprender Python, aprender .NET, aprender... Aí eu entraria no meu mercado aqui, Solidity. Solidity é uma linguagem de programação voltada para smart contracts que é utilizada aqui em blockchain, tá bom? Um programador Solidity mais inicial ali, mais júnior, ganha, de repente, $2.000. $2.000 dão R$10 mil. A pergunta que eu vou fazer para você é: você gosta de matemática? Você gosta de lógica? Você gosta de ficar horas na frente do computador vendo uma tela preta? Porque talvez esse seja o diferencial para você sair daqui hoje e daqui a 6 meses se tornar um programador. Paciência. Marlison, não gosto de exatas e não gosto de computador. O que eu poderia fazer? No mundo de tecnologia tem muitas coisas, você tem noção. Front-end, designer, web designer, comercial, Scrum Master, gerente de projetos, gerente de equipe. Tem tanta coisa que você poderia fazer. É só entrar numa dessas plataformas que mostra o salário ali e você tem que falar para você, qual é o salário que você gostaria de ganhar? Qual é o tipo de emprego que te pagaria aquele salário? Lá atrás, enquanto eu era office boy ganhando R$136, o meu salário máximo, tá, gente? Meu sonho de salário, na época, eram R$2.500. O meu carro dos sonhos era um Cadete. Eu tinha um Cadete verde alface, sei lá, roda de liga leve e banco de couro, que era minha visão de carro. Minha visão de empresa não importava, desde que tivesse uma cadeira, ar-condicionado, fone de ouvido e um computador. O computador, lembra, gente? Era o meu ambiente seguro. Eu sempre fui um cara tímido, então eu procurei algo que permitisse que eu continuasse tímido, ok? Sem falar com muita gente. E na área de desenvolvimento tem o super nerd, que é o super desenvolvedor, que ele é tímido. E ele vai ficar com fone de ouvido trabalhando com 10 telas. Mas ele precisa de alguém que vai
traduzir uma demanda, que foi uma conversa com alguém, em um papel, em uma lista de atividades que aquele cara tem que fazer. Talvez essa pessoa seja você. E aí lá nós temos um projeto de educação chamado Transfer Academy, que visa transformar a vida de alguém em 6 meses. Então eu pego pessoas da Baixada Fluminense, pessoas além túnel, tá? Meu escritório fica lá em Ipanema, na Zona Sul. Então eu chamo a Zona Sul de uma bolha. Então aquela bolha, eu falo que é privilegiada. Quem está lá dentro, está tudo bem. Eu quero encher aquela bolha de pessoas que estão fora da bolha. Então, durante 6 meses eu tento formar uma pessoa como desenvolvedor Python, como desenvolvedor Solidity. Só que depende muito da pessoa. Então, existem pessoas que moram lá em Nova Iguaçu, Queimados, Austin, que querem muito mudar de vida. Essa pessoa ela vai pegar o trem, o ônibus, o metrô, vai chegar lá em Ipanema, vai estudar que nem um louco e depois de 6 meses ela vai conseguir ser contratada por uma empresa e ganhar 2, 3 mil reais. Hoje o nosso programa tem uma taxa de 95% de empregabilidade no final do projeto. Rodamos uma turma com o Senac que tivemos ali 80%, 85% de empregabilidade e pretendemos iniciar 2 turmas agora em novembro, eu acho. Então fiquem atentos ao Senac, que terá aí um processo seletivo dentro do Senac para unidades de Copacabana e Nova Iguaçu. Tá bom? Então vai ter Nova Iguaçu. Estou vendo muitas meninas hoje, da outra vez tinha muitos meninos. Eu, particularmente, tenho um problema com as meninas. Por que eu tenho um problema com as meninas? Elas não se veem na tecnologia. Por quê? Eu não sei. Eu não sei por que vocês não se veem como programadoras, desenvolvedoras, líderes de equipe. As empresas precisam das mulheres. Vou dar um exemplo simples para vocês. Se eu chegar no meu escritório agora, eu darei um boa tarde, sentarei na minha cadeira e trabalharei, ok? Eu não sei quem está passando mal, quem está triste, quem está chorando, quem está depressivo, eu não sei. Qualquer mulher que entra num ambiente como o meu, ela vai passar o olho e vai falar, não está bem hoje não, vou chamar para tomar um café. Aí vai lá, toma um café com a pessoa e descobre que a pessoa, sei lá, o gato morreu, o cachorro morreu, a mãe está internada. E ali numa conversa, ela consegue aliviar o peso do outro. E ela não fez muita coisa, ela só conversou. O meu time não pode esperar isso de mim. Eu sou incapaz de fazer algo como isso, dessa forma. Então, mulheres, vocês têm um lugar não para isso, tá? Vocês podem ser desenvolvedores, vocês podem ser líderes. Eu tenho hoje uma diretora comercial que ela é uma gigante. E o problema é que, às vezes, você não encontrou o seu lugar dentro da tecnologia. E tem lugar pra caramba. É só encontrar, tá bom, gente? Então, eu tenho 2 minutos antes de abrir para perguntas e respostas. Eu queria dar algumas dicas para vocês. Não importa onde você nasceu, onde você mora, o que você faz, como você faz e a sua idade. Não importa a idade, tá, gente? Eu contratei um coroa, mais de 50, para ser o meu mentor técnico da garotada. Porque eu não tenho paciência com os jovens de hoje. Alguém se identifica comigo aqui? Eles são loucos. Assim, a cabeça deles está virada. Eu não entendo o que é problema mais. E tem problema real. Só que eu não sei mais o que é problema e o que não é. Então, como eu não tenho a capacidade de me aproximar deles, eu contratei alguém que tinha. E hoje o Sérgio, ele é um gigante na empresa. Ele foi obrigado a largar os jovens do Academy e ele cuida do maior time da companhia, que cuida da parte de back-office. Então, todo mundo que entra na empresa passa pela mão do Sérgio para gerar cultura. E aí o jovem descobre que ele também não tem tantos problemas. Ele poderia ser simplesmente mais um naquele ecossistema, porque quando ele está no meio de pessoas que têm problemas, ele fala, cara, o meu não é tão grande assim, então eu tô bem. Só que você precisa entender que talvez você tenha aí mais de 40 anos de idade e tem alguma empresa esperando por você, porque o seu talento é necessário naquele lugar. E você, às vezes, está se comiserando, achando que não tem mais vida para você. E tem. Tá, gente? E falando um pouquinho de blockchain e o ecossistema de cripto aqui, tá? Esse mercado vai revolucionar o mundo, já tem revolucionado as finanças tradicionais. O Banco Central já tem a sua própria stablecoin chamada Drex, já usa a sua própria blockchain chamada Drex também, eles não fizeram diferenciação do nome. Mas o Banco Central está perdendo os desenvolvedores Solidity deles. Se vocês pensarem em 1 hora por dia se dedicarem a aprender um pouco sobre o Solidity, pode ser que daqui a 1 ano vocês se tornem um programador pleno ou júnior e sejam contratados pelo próprio Banco Central do Brasil. E aí eu estou falando de salários que começam ali em 10 mil reais. Eu estou falando do Banco Central porque é mais fácil, mas se você fala inglês ou espanhol, você poderia trabalhar para uma empresa estrangeira. E aí o salário vai para outra gama, tá bom? E aí, mulheres, volto a dizer, a minha dificuldade com vocês não é porque vocês são mulheres, é porque vocês não se enxergam nesse ecossistema.
Vocês acham que só tem nerd lá, só tem os caras meio esquisitos. Não. Tem lugar para vocês. Tentem encontrar algo que vocês gostem de fazer. Tentem encontrar o próximo passo da carreira de vocês, porque tem alguém esperando vocês lá, tá? E esse ecossistema é muito grande. Então, se vocês tiverem que estudar inteligência artificial, estudem. Mas olhem para blockchain, olhem para os criptoativos. Eu não vejo chance de pobre se tornar rico sem criptoativo no seu portfólio. Então, se você quer ser rico um dia, você tem que investir em cripto. Como? Não sei. Você vai ter que estudar, você vai ter que procurar pessoas que te auxiliem nessa jornada, porque você não pode cair também nesses contos aí, esse monte de pirâmide. Você tem que estudar, tá legal? E o conhecimento é a chave para o seu sucesso, tá? Então, tá aqui, eu acho que minhas redes sociais, podem me seguir. A hora que as próximas turmas forem lançar o calendário, eu avisarei, postarei, compartilharei nas minhas redes. Márcio, eu tenho uma pergunta para fazer, pode mandar para mim, 1 hora eu vejo. Não será instantâneo, mas eu vou chegar lá, eu respondo todo mundo, tá bom, gente? Então, é só trocar figurinha e fazer pergunta idiota. Tá legal? Obrigado. Alisson, muito obrigado pela aula mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado. Para a gente é sempre uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. E a gente consegue abrir para algumas perguntas. Eu quero saber se tem algumas perguntas. Algumas pessoas já foram meio levantando a mão, você já foi meio falando, já foram ficando meio assim, querendo saber. Me fala, meu bem, seu nome e sua pergunta, por favor. Oi, meu nome é Beatriz. Eu acho que a sua história é inspiradora, tá? Eu tive alguns professores, né, na área tanto de administração quanto na área de organizador de eventos, que eu estou fazendo agora. E teve um professor na faculdade que falou para mim uma vez o seguinte: se você não ralar o bumbum no ostra, você não vai ser ninguém na sua vida. Então, você tem que correr atrás, porque se você não correr, o mundo vai te comer. E o legal do que você está falando é o seguinte: hoje o jovem, ele tem uma dificuldade de entender que ele tem que sofrer um pouquinho, né? Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Gente, as universidades que oferecem curso de EAD, elas também oferecem o curso presencial. Só que nós escolhemos o EAD por conveniência. É melhor estar no celular. Só que você está perdendo isso aqui, ó, a interação humana. E às vezes o outro tem algo para te passar que vai ser tão rico na sua vida e você está perdendo porque você está em casa. Então, se você tiver opção, gente, ou oportunidade ou condições de ir, vá para o presencial. Ele vai ser mais enriquecedor para a sua vida do que simplesmente ter o acesso ao estudo à distância. Tá legal? E eu tive muito professor que... Tipo assim, eu tive um em especial que foi até engraçado, que a primeiro dia de aula só tinha eu como aluna. A turma inteira deu boicote no professor. E o professor chegou para mim e falou o seguinte: se continuar a turma fazendo isso, eu vou tornar a vida deles um inferno. Porque a pessoa tem que dar uma desculpa muito grande para mim para poder faltar a minha aula. E a gente tinha o quê? 2 aulas com ele. Então, se ele faltasse a próxima, seria uma nota muito baixa. E o Senac, como ele coloca que a gente não tem prova, não tem teste, a gente é avaliado todo santo dia, então é mais complicado, né? Aí ele falou: cara, nenhum aluno pode chegar para mim, eu cheguei atrasado porque meu pé deu problema. Não, eu quero uma desculpa bem plausível. Eu quero que você me dê a melhor desculpa possível. Por quê? Porque eu sempre estudei na parte da manhã, eu acordava 3 horas da manhã para pegar ônibus, para ir para faculdade, depois eu ia para o estádio, depois eu trabalhava de madrugada. Quer dizer, eu quero a desculpa exata para saber o porquê que você não estava na minha aula. E eu fui uma das alunas que eu recebi mais elogios, porque eu não faltava a aula do cara. Parabéns. Marlisson, eu acho que quando você vem aqui, quando você sobe no palco, fala que você veio de Nova Iguaçu, junto dessa galera aqui também, né? Quando a gente está falando sobre representatividade, é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre a construção de histórias reais, é sobre vir da periferia, eu também venho da periferia, e poder olhar para pessoas como você e poder se inspirar de fato, poder olhar para essas histórias e poder minimamente pensar em narrativas que digam: eu também posso estar lá. E eu acho que para a gente é extremamente enriquecedor
ter você aqui trazendo a sua história. Eu fico assim com a vontade de falar assim, como assim você sobe aqui e fala pra mim? Ai, porque o João traz toda uma apresentação e sou só eu. Só você, tipo, olha essa história de vida, olha tudo que você vem fazendo. Então, eu queria justamente pedir mais uma vez uma grande salva de palmas. Pra gente é uma honra muito grande ter você aqui. Muito obrigado. Recebe a salva de palmas. Recebe. Muito obrigado, Malisson, de verdade. Muito, muito, muito obrigado.